em comunicação social pela UNB e também tem especialização em lideranças de comunidades. Eu estou curioso de saber como é isso aqui, né? Nessa especialização, né? É. Ele também é cofundador do Abring, que é uma empresa de desenvolvimento de jogos, isso mesmo? É a Associação de Desenvolvedores de Brasília. Beleza, Associação de Desenvolvedores. Foi consultor de marketing e negócios na Gameplan Consultoria. E também já participou do Sebrae Games do Rio de Janeiro e SPC, é isso mesmo? Beleza. E é isso, gente. Ele vai dar aqui pra gente uma palestra voltada aqui para entrar no mercado de games, que é o que vocês estão aprendendo e provavelmente ansiando em participar. Pode vir aqui, Alberto, uma salva de palmas para nós. Tá certo. Boa noite, galera. Boa noite! Tudo bom com vocês? Beleza! Como é que vocês estão? Tudo rimas? Eu fiquei sabendo aí que tem gente de todo canto de Brasília participando desse programa. Eu queria... Primeiro tem duas coisas que eu queria saber, na verdade. É de onde vocês são e em que estágio vocês estão da coisa, assim. Então, eu queria... Deixa eu ver. Espaço velho. Vamos lá. De onde vocês são? Vai lá. Sou Sebastião. São Sebastião. Águas Claras. Águas Claras. Vim do Rio de Janeiro, na verdade. Caraca! Ele fica, tá? Entendeu? Não, tu já ganhou. Ultrapassando barreiras, velho. Muito bom. Só que eu tô morando na Asa Norte agora. Bacana, mas você veio pra estudar. Então, eu vim aqui por causa dos meus pais, no caso. Ah, tá. Pra ficar junto com meu irmão, que ele tá fazendo faculdade. Entendi. Na UNB. Bacana. Seja muito bem-vindo a Brasília. Seu nariz vai sangrar um pouquinho, mas depois passa. De onde você é? Bom, sou paraense de Belém, né? Também, olha aí. Ó. Belém, Pará, né? Mas moro aqui em Brasília, na região administrativa de Taguatinga. Massa. Do Rio também. Do Rio também, mas você mora onde aqui? Taguatinga. Taguatinga. Lucas, tá aqui? Eu sou de Salvador, Bahia, vai moro te em Brasília há 2 anos. E você tá morando aonde? Lago Norte. Lago Norte. Brasília, Águas Claras. Águas Claras. Você. Ela tá comigo. Ela tá com eu hoje. Eu sou no Areal. Areal. Taguatinga. Taguatinga. Águas Claras. Águas Claras. Sobradinho. Águas Claras. Asa Sul. Eu sinto muito meus alunos, mas eu Top, sou né? brasileiro, tá? Não sei eu sou da Asa Norte. Águas Claras. Águas Claras. Asa Sul. Gama. Caraca, sou do Sebastião. Bacana. Do Gama? Poucos planos pilotenses, eu gosto disso. Já morei muito tempo. Pois é, cara. É legal porque é isso, né? A gente tem muita noção do que acontece no centro e pouca noção das pessoas que estão interessadas em desenvolver games que estão fora do eixo. Assim. Isso é muito bacana. Eu sou Sebastião, velho. Ô louco, mano. Mas aí a outra pergunta que eu queria fazer é, tipo, em que estágio vocês estão no sentido de vocês já trabalham com games, vocês estão na faculdade, vocês estão na faculdade relacionada a games? E aí eu vou perguntar, alguém aqui faz faculdade de desenvolvimento de jogos? Não. Alguém Não. aqui faz faculdade de alguma área de desenvolvimento de jogos? Tipo, ciência da computação, Não. Design... Não. Não? Não. Caraca, eu tô muito curioso. De onde você é? Design. Tá. Legal. E quem não tá fazendo faculdade, Herol, assim, só pra eu ter uma ideia. Assim, eu sou formado, né? Em tecnólogo em agroecologia e fotografia. Massa. Bacana. Por que eu pergunto, galera? Porque isso é muito comum. Tipo, não terem... As pessoas interessadas nesses primeiros passos que vocês estão dando, geralmente não estão envolvidas com as áreas de jogos. Eu sou de comunicação. Trabalho com jogos há 5 anos. Então, para mostrar também que tipo, isso não é um problema. Né? Tem espaço para todo mundo, tem a área de games, ela é uma área criativa. Criatividade não tem área dominante do conhecimento. Todo mundo é bem-vindo.
espaço dentro dessa indústria que a gente está trabalhando aqui juntos. E aí eu vim trazer um pouquinho para vocês sobre o que existe de possibilidades e oportunidades para vocês dentro dessa indústria. Né? Oi. Achou das slides? Acho que não, tá tranquilo. O Vitor já me apresentou com muito carinho e eu vou falar um pouquinho sobre mim, porque ele falou do meu currículo, eu entro aqui para falar um pouquinho de mim. Assim, né? Então, eu trabalho com mentorias já há 2 anos, mentorias nas áreas de desenvolvimento de negócios e marketing. Eu faço muita consultoria para pitch de jogo, para trabalhar desenvolvimento de negócio com publisher, né? Já venho trabalhando, são os meus trabalhos que eu fiz na Game Jam Plus, no Sebrae do Rio de Janeiro e na incubadora de games da SP5, fazendo coisinhas uma aqui e outra ali. Eu sou gamer desde que eu me conheço por gente, imagino que vocês também, porque é isso que traz a gente para essa área, essa paixão que a gente tem por essa mídia. Eu não sou desenvolvedor propriamente dito. Eu não programo, eu não desenho, eu não animo, eu não faço nenhuma dessas áreas. Né? A minha área é a área de gestão. Então, eu trabalho com gestão de projetos, trabalho com desenvolvimento de negócios, eu trabalho com administração, coisas... Tudo que precisa ser feito para que as pessoas possam fazer os jogos efetivamente. Beleza. E também trabalho com comunidade há muitos anos, eu trabalhei desde adolescente, eu fui do pessoal do D30, que é uma comunidade de RPG daqui de Brasília, fui do pessoal da Game On Board, na época que nem era Game On Board, era CDC, ajudei muita galera do board game aqui em Brasília, e também agora com a Bring, eu fui presidente da Bring até o ano passado, e trabalhando, ajudando também a comunidade de desenvolvimento de jogos aqui do DEF. Pesquisador, eu atuo dentro da pesquisa do meu mestrado com comunidades e lideranças de comunidades do desenvolvimento de jogos. Sou um grande entusiasta de todas essas coisas que eu acabei de mencionar e eu sou muito fã da temática pirata, assim, então tem muitas coisas, eu adoro, eu digo que eu sou um pirata, assim, porque geralmente eu sou vestido de pirata na rua, assim, é muito comum. E aí, mas beleza, né? E aí, antes da gente entrar de fato no assunto, vamos falar um pouquinho sobre o que é o mercado de jogos. O mercado de jogos é esse mercado gigantesco que a gente vive lendo por aí, ouvindo falar por aí, que é o maior mercado da economia criativa. Ele é maior do que a indústria de cinema e de música juntos, ele só cresce, tem milhões de investimentos, da pandemia para cá é uma indústria que vem crescendo, mas ao mesmo tempo, como a gente tem visto aí, não sei se vocês acompanham as notícias da indústria, do ano passado para cá tem muita coisa acontecendo, uma queda da indústria, de muitos layoffs, que são as demissões em massas das grandes empresas. Então tem muita reviravolta, porque, novamente, ainda somos uma indústria criativa e isso é volátil, isso é arriscado, isso é uma oportunidade, mas também é um grande risco. Mas aqui no Brasil, a gente tem essas características, onde o Brasil é o maior mercado consumidor de jogos da América Latina e ele é o 10º do mercado mundial. Ou seja, tem gente pra caramba no Brasil comprando jogos, mais do que vários outros lugares do mundo. Em 2022, esse mercado ele ultrapassou o faturamento de 2,7 bilhões de dólares e o Brasil hoje possui mais de 1.000 estúdios de desenvolvimento. Essa é uma pesquisa da Abra Games, que é a Associação Nacional de Desenvolvimento de Jogos, que lança uma pesquisa anual e, eventualmente, esse número ele cresceu esse é de 2022. Em 2018 foram mapeados 430 e alguma coisa. Certo. De 2018 para cá a gente teve um crescimento absurdo do número de estúdios. Ou seja, esses estúdios eles estão atuando, eles estão desenvolvendo jogos, eles estão lançando jogos, eles estão contratando pessoas para trabalhar nas suas empresas. E também existe a questão de que o trabalho remoto ele facilitou o acesso de vagas internacionais, prestação de serviço e contribuindo para esses números, né, dos faturamentos. É muito mais fácil hoje você conseguir uma vaga enquanto você mora na sua cidade ou no seu lugar, sem sair da sua casa, uma vaga home office, alguma coisa assim, em empresas internacionais dentro da indústria de jogos. Porque, especialmente por causa da desvalorização do dólar, né, no nosso país.
tá muito barato contratar mão de obra brasileira. E mão de obra brasileira é muito boa, é muito bem qualificada. Né? Temos aqui um exemplo do que a gente está fazendo para qualificar essa mão de obra. Então, essas são um pouco das oportunidades que a gente tem. E o que a gente tem no DF, em Brasília? Então, a gente tem uma comunidade muito forte em Brasília desde 2009, a comunidade BRIM, que já tem aí mais de 200 jogos produzidos aqui, né, no nosso quadradinho. São mais de 70 estúdios que nasceram aqui no DF, alguns deles já deixaram de existir, alguns deles atuam até hoje, alguns deles têm jogos hits por aí, né? Por exemplo, vocês conhecem jogos de Brasília? Alguém conhece algum jogo de Brasília? Nenhum. Tá. Então, fica o dever de casa para vocês procurarem os jogos de Brasília, dos estúdios de Brasília. A gente tem alguns estúdios bem legais, bem famosos que lançaram jogos. A gente tem a Behold Studio, que é um dos primeiros, né, uma das mais antigas empresas daqui do Brasil, que lançou o Knights of Pen and Paper, que é um jogo que hitou assim, absurdos em 2009 ou 2010, alguma coisa assim. Que é um jogo de celular onde você é o mestre de uma sessão de RPG. E aí é um joguinho muito divertido. Também é super famoso, que colocou Brasília no mapa praticamente, foi esse jogo com essa empresa. A gente tem o pessoal da Rogue Snail, que fez jogo para Netflix, para a plataforma de streaming de jogos da Netflix, tá com o joguinho deles lá, o Relic Hunters. Então assim, tem muita gente em Brasília fazendo coisa muito bacana para gigantes. Assim, eu pensava que só vinha entre os eixos, né? Rio, São Paulo, né? Ou Santa Catarina, Paraná. Eu imaginava que ao restante do país, né? Então, isso é verdade, né? É muito difícil competir com São Paulo, Rio e o Rio Grande do Sul, que são os 3 maiores estados em faturamento, em número de empresas. Sim. Porque é isso, né? Gira muito mais dinheiro lá do que aqui para esse tipo de indústria. Mas a gente não fica atrás. Assim, a gente tem menos empresas porque a gente é muito menor do que esses outros estados, mas os nossos jogos eles têm muito impacto. A galera que produz jogo aqui lança jogo assim que é sucesso com frequência. Então é muito bem reconhecido fora de Brasília, que é a última parte ali, né, que a gente fala. Brasília é referência da organização de comunidade, e a gente tem profissionais que são reconhecidos no mundo inteiro pelo trabalho que eles fazem desenvolvendo jogos. Né? A gente teve a Mostra Bring, a Indie House Brasília e a Indie Warehouse, que foram espaços que são referência de comunidade no mundo inteiro. E também o faturamento de 2022 ali do DF, né, que tem ali na casa dos 8,5 milhões. Dos estúdios de Brasília. Ok. Ele tem umas fotinhas da galera, aqui na Indie House ainda, a galera lá, os eventos que a galera participa, Game Jam Plus, que é um evento super legal, premiações que a gente ganha nos principais eventos da indústria, então tem muita coisa legal acontecendo aqui em Brasília. E aí eu entro no que a gente veio falar de fato. Quais são essas oportunidades, quais são os tipos de modelos de negócio que a gente tem no nível individual, né, profissional, que você pode seguir na sua carreira enquanto desenvolvedor. Lembrando que uma coisa que às vezes não fica tão claro, mas todo mundo que trabalha na indústria, trabalha num estúdio de jogo, é desenvolvedor de jogos. Então, o artista, ele é game dev, o programador é game dev, o game designer é game dev, o áudio é game dev, tudo é game dev. Desenvolvedor, artista, game designer são, né, as áreas que a gente está atuando ali. E aí, eu trouxe um pouquinho, né, são 4 coisas que eu quero falar hoje para vocês. Primeiro, a questão dos jogos autorais, ou seja, você desenvolver e lançar os seus próprios jogos. O outsourcing, que está ali na parte da terceirização, então é você desenvolver jogos para outras pessoas. E a parte de serviço, que é muito parecida com o outsourcing, mas o outsourcing é uma terminologia específica para desenvolvedor desenvolvendo coisas para estúdios de jogos. O serviço é desenvolvedor desenvolvendo jogos para qualquer coisa, para educação, para publicidade,
para empresas que não são da área de jogos, coisas assim, e contrato em estúdio, ou seja, você ser profissional dentro de um estúdio que já está estabelecido e tudo mais, então você não ter que abrir a sua empresa ou alguma coisa desse tipo, porque a gente entende que essa é uma realidade, é uma possibilidade, mas não é a vibe de todo mundo, nem todo mundo quer abrir a sua própria empresa para isso. Então a gente pode conversar um pouquinho sobre essas coisas. A parte de jogos autorais, a gente começa falando um pouquinho sobre, né, como eu vendo jogos, né, como eu monetizo jogos na parte, como eu faço dinheiro com jogos autorais. A primeira coisa, a gente tem essa lista dos tipos de monetizações dentro de um jogo. Então, o jogo autoral nada mais é do que eu juntar comigo mesmo ou com a minha equipe, a gente desenvolve o jogo ali pelo tempo que ele precisar ser desenvolvido, e a gente ou busca investimento para esse jogo, ou a gente tira do bolso e lança esse jogo lá na Steam ou nas plataformas mobile, alguma coisa assim. E como esse jogo vai te render dinheiro, vai devolver dinheiro para você, é o que a gente chama da monetização. Né? Então a gente tem as vendas virtuais, que é o pay to play, ou as vendas premium, que é basicamente a forma tradicional que a gente conhece, onde a gente compra uma cópia do jogo. Esse dinheiro vai para o desenvolvedor, vai para a Steam, vai para as plataformas, enfim. A divisão desse dinheiro ela é inúmera, mas o desenvolvedor compra, ou você compra o jogo, o desenvolvedor recebe o seu dinheiro, e essa é a transação. A gente tem os jogos, a monetização freemium, que é adicionar conteúdos no jogo, seja de forma gratuita ou não. Então é uma adição de uma DLC, são formas que a gente já tem o jogo pronto, a gente adiciona conteúdos extras que são gratuitos ou pagos, eles entram nessa categoria de freemium. Os jogos free to play, que majoritariamente estão nas categorias dos jogos de celulares, né, os jogos mobile, onde a gente trabalha a monetização muito pelas microtransações, ou seja, compras que você faz dentro do jogo. Então é a compra de uma skin, a compra de poderzinho para você poder utilizar dentro do jogo, qualquer coisa que você tenha que gastar ali dentro do jogo. Subscription, que é muito comum da área dos MMOs, então você assina o jogo, né? Então todo mês você tem lá a sua assinatura para pagar para você continuar jogando, uma venda recorrente. E os advertisements também muito comuns nos mobiles, que é a venda de engajamento, ou seja, você coloca ads dentro do seu jogo e as pessoas, aquele ad vai te gerar dinheiro, né? À medida que as pessoas assistem o ad, passam por ele, enfim, existe muito estudo de game design voltado para como utilizar os ads de uma maneira engajante para o usuário. E aí, quando você lança, né, o lançamento do seu jogo autoral, então como é que eu faço? Depois que eu termino o meu jogo, o que eu faço com ele? Onde eu coloco? Como é que eu vou disponibilizar ele para as pessoas? Hoje em dia, cada vez menos comum a gente, especialmente da indústria indie, né? O Brasil hoje ele ainda é uma indústria indie, galera. A gente ainda não chegou no nível de uma indústria que a gente chama de AAA, né? Então, conseguir levar um jogo para o modelo físico é muito, muito custoso, é muito caro, é muito difícil. Você precisa ter contato com, sei lá, diretamente com as pessoas, com os donos dos consoles, com as empresas donas dos consoles. Isso é complexo. Então, a maioria, o principal meio de venda dos jogos, ele vai ser pelas plataformas virtuais. E aí a gente tem as plataformas virtuais para jogos de PC e as plataformas virtuais dos jogos mobile, né? Google Play, como é que é o da Apple? Apple Store, a Steam, a Nuvem, que também é uma plataforma brasileira de venda de jogos. O Switch, ele está muito... a Nintendo ela tem sido muito mais fácil, ela tem tido muito mais abertura para lançar jogos indie. Então, assim, tem muita coisa brasileira sendo lançada no Switch, coisas assim. Então, a gente tem o lançamento autoral, ou seja, eu mesmo vou pegar o meu jogo e vou botar ele numa plataforma. Essas plataformas, elas são pagas, então
se eu não me engano, sei lá, da Steam é R$100, eu acho, que você paga para poder abrir a sua loja da Steam. E a Steam, para cada venda que você faz, ela pega 30% do valor da venda para ela, como uma taxa de manutenção. Todas elas, né? Todas as plataformas, elas têm um cashback desse tipo. O Google Play também, as mobile também. Mas, no fim das contas, você pegando o seu jogo, abrindo a sua loja e colocando ele para vender. Beleza. Tudo que vender vai converter para você. A gente tem o contato com as publishers, que alguém não sabe o que é uma publisher? Anunciante. Hã? Não. Publisher, ele é um dos componentes da nossa cadeia produtiva. Na cadeia produtiva a gente tem quem desenvolve, a gente tem as publishers, a gente tem distribuidoras, que são as plataformas, né, Steam e tal, e a gente tem o consumo final do jogo. As publishers, elas são um meio termo, porque elas atuam como investidores e elas atuam como todo o processo de lançamento do jogo. Então, geralmente, os estúdios buscam publishers quando eles estão ali no momento de desenvolvimento de uma demo, de um vertical slice, para levar esse jogo para a publisher vai analisar aquele produto, vai investir dinheiro nesse jogo e depois ela vai trabalhar todo o marketing e toda a parte de lançamento. É tipo como se fosse uma editora de livro? As publishers elas têm a mesma atuação de uma editora, elas são esse meio de campo que, enfim, né, porque nas mídias físicas, por exemplo, é a publisher que faz o contato com a distribuidora que vai imprimir os CDs, né, os DVDs e tal. Então, mas na mídia digital é ela que vai montar toda a sua página da Steam, que vai entender como é que funciona as métricas, né? Toda a parte de dados e de Big Data, ela é muito das publishers, assim, porque ela vai entender para que mercado o seu jogo vai, quem são as pessoas que vão receber os anúncios desse jogo, enfim, ela trabalha toda a parte de marketing, lançamento e também ela tem uma possibilidade de investimento, de investir no seu jogo para você finalizar. A gente tem algumas publishers muito famosas, assim, a Devolver é uma publisher muito famosa, de jogos indie, né? A gente tem, assim, né? Cada uma das empresas grandes que a gente conhece, elas são as próprias publishers também, mas a gente, sempre que você entra na Steam e tem lá, na partezinha do jogo, que é desenvolvedor, tem embaixo publicadora, que é justamente a publisher que está envolvida naquele projeto. Enfim, né? Esse é o papel das publishers. Os lançamentos para PC mobile e o lançamento para console. O lançamento para console, atualmente, ele é feito geralmente pela dinâmica da publisher. Por quê? Para desenvolver um jogo para um Xbox ou para um PlayStation da vida, você precisa de um equipamento específico para isso. Você não consegue do seu computador desenvolver um jogo que vai rodar no PlayStation, no Xbox ou no PlayStation. Você precisa encomendar um equipamento que é o que a gente chama de Dev Kit, que é um videogame, um console, só que ele é programado para que ele possa ser programado dentro dele. Né? Então você importa esse equipamento, desenvolve e tudo mais, e aí sim você consegue lançar um jogo. Porque esse equipamento é extremamente caro, existe aí toda uma movimentação, especialmente agora com o Marco Legal dos Games. Não sei se vocês acompanharam o desenvolvimento desse Marco Legal, né? Que foi aprovado agora no início do ano. Mas enfim, que regulariza a área de jogos. Mas esse Dev Kit ele é caro, ele é tratado como jogo, ele não é tratado como equipamento de trabalho. Então é muito caro fazer isso. Então geralmente o que a galera faz é entrar em contato com a publisher já tem esses contatos com as empresas, né? Com a Microsoft, com a Sony. Importam esse equipamento para você desenvolver e lançar o seu jogo na plataforma. Então é muito custoso, é muito difícil e muito raro você conseguir, não sei que você tenha uma publisher por trás. O outsourcing, como é que funciona a parte de outsourcing, né? E eu tentei trazer algumas coisas que são prós e contras, assim, né? Então, aqui no outsourcing você tem a oportunidade de trabalhar com franquias famosas. A gente tem algumas empresas específicas que trabalham com outsourcing no Brasil, que trabalham com jogos assim, que já são de grande impacto. Assim, né? A gente tem a Toku, que fez, por exemplo, todos os modelos dos dinossauros do Horizon.
Então, é uma empresa grande e tal, então, que está envolvida com esses jogos já de franquias que são muito grandes. É um mercado em ascensão na América Latina, como eu falei para vocês mais cedo, então, assim, contratar no Brasil está muito barato para eles, então tem muita gente conseguindo vaga nessas empresas, contratação de outsourcing e tal. Só que o problema é que é um mercado que, por ser um mercado de alta qualidade, de jogos de muita potência, de desenvolvimentos de qualidade muito alta, o seu portfólio tem que ser muito bom. Então, geralmente não é uma coisa que você tem do dia para a noite. Você vai começar de baixo, você vai começar fazendo coisas pequenas para outras empresas, para outros estúdios, geralmente para estúdios locais, assim, você fazer jogos brasileiros para jogos brasileiros, alguma coisa assim. Mas a ideia é que você construa o portfólio para chegar nesse nível, né, para trabalhar nos jogos grandes. Algumas referências para quem quiser pesquisar depois de empresas brasileiras, a gente tem a Coco Games, a Diorama Digital Studio e a Puga. A Puga, inclusive, ela foi comprada, né, por uma empresa internacional, um deal de, se não me engano, foi 20 milhões, alguma coisa assim. Justamente pela qualidade do trabalho que ela vinha fazendo para jogos internacionais. Prestação de serviço. Né? Aqui, quando eu falo de prestação de serviço, é você ou o seu estúdio atuando para desenvolver jogos para outras pessoas, não necessariamente fazer o seu joguinho. Então aqui a gente está falando de jogos aplicados, ou então, né, a gente está falando de games, jogos para educação, gamificação, plataformas de jogos que sejam para uma empresa que entrou em contato com você, que quer entrar nesse mundo do desenvolvimento de jogos, que quer utilizar jogo como um produto, como uma mídia, e você atua como vende esse produto, né, vende esse serviço para eles. Aqui a gente tem muitos freelancers atuando nessa área, então muita gente que trabalha com áudio, faz áudio para jogo e aí faz essa prestação de serviço para estúdios, ou então ilustradores, game designers, programadores que atuam exclusivamente na área de jogos que fazem essa prestação de serviço. Geralmente, se você tem um estúdio, ou se você trabalha sozinho, né, como freelancer e tudo mais, é importantíssimo você ter uma área comercial quando você atua nessa área de serviço. Porque aqui você está lidando, não é mais você desenvolver um jogo para lançar na Steam e lidar com o público. Aqui é você lidando com o cliente. Então é toda a experiência de qualquer outra área de lidar com o cliente. Então, o cliente tem prazo, o cliente tem budget limitado, o cliente tem várias questões que são específicas dele. Se você quiser trabalhar com ele, você tem que atender aquilo, ou então trabalhar muito. Né? A gente tem muita dificuldade de negociação com clientes hoje na área de jogos, porque ela ainda é uma área muito desconhecida. Então, ninguém sabe quanto custa um jogo, no fim das contas, quanto é que custa para fazer um jogo. E geralmente quando pedem orçamento, essas coisas, quando é apresentado um orçamento de 100 mil para fazer um jogo de escopo pequeno e tudo mais, o pessoal se assusta e geralmente não segue, né? Mas é importante que vocês entendam quais são essas dificuldades para na hora de vocês tomarem a decisão de atuar nessas áreas, vocês terem isso em mente. Na hora de conversar com o cliente, isso vai acontecer, vocês vão ter que ter esse traquejo de trocar essa ideia, de explicar o porquê que o jogo é daquele, que custa aquilo, e a gente conseguir ter uma boa remuneração para todo mundo, né? Mas a parte de serviço, ela é ótima para a construção de portfólio. Porque você pega muitos projetos diferentes. Isso te dá uma maturidade muito grande, tanto na sua maturidade técnica quanto na sua maturidade pessoal. De lidar com as pessoas, de lidar com clientes, de lidar com tempo e prazo de entrega de projetos. Isso é muito importante para a carreira de vocês. Isso. E aí, os contratos em estúdio, né? Então, aqui a gente tem o famoso MEI CLT, que são as contratações MEIs, as contratações CLTs. Infelizmente, como a área de jogos não é regulamentada no Brasil, a gente tem pouquíssimas contratações de CLT hoje na área de jogos, que a gente não tem KINAI, a gente ainda não tem nenhuma forma dessa regulamentação. Então, a maioria dos estúdios contratam pelo MEI. Tem estúdios muito grandes que conseguem achar, com questão de imposto e tudo mais, contratam CLT, mas a grande maioria é contratação por MEI. Mas todas as empresas, né, contratam, né, por fora, né?
Justamente pelo meio, né? Como se você estivesse prestando o serviço, mas o regime acaba sendo, tipo, você trabalha dentro das suas próprias horas e tudo mais, mas as contratações são feitas pelo meio, né? Pelo microempreendedor individual. Então a gente tem a oportunidade de aprendizado e maturidade de carreira dentro desses estudos, então é ali que você começa, você entra numa vaga de júnior de programação, uma vaga de júnior de game design. Ali você vai ter contato com pessoas mais experientes, ali você vai desenvolver um projeto, você vai estar envolvido com a dinâmica diária de o que é desenvolver um jogo e atuar em equipe com outras pessoas. Então, geralmente, o ciclo, geralmente, a galera que trabalha por muito tempo dentro de um estúdio sai com maturidade e conhecimento suficiente para abrir a própria empresa e desenvolver seus próprios jogos. É uma linha que geralmente acontece. Fora do Brasil, aqui no Brasil até que nem tanto. Mas sim, o contra, né, dessa questão é que nem sempre você está envolvido nas decisões criativas do jogo que você está desenvolvendo. Então, às vezes o jogo não é um jogo que você está ali muito empolgado para mexer, um gênero que você não gosta, alguma mecânica que você não concorda, alguma forma de desenvolver que você não se adapta, mas é parte do trabalho de contrato, né? Você está ali para aprender, para entender, para seguir a sua carreira e adquirir esse conhecimento. E a gente tem um grande número de oportunidades na carreira, tanto nacional quanto internacional. Como eu falei para vocês, a gente tem um boom aí de abertura de empresas dentro do Brasil, de estúdios de jogos, e todo mundo, com essas empresas crescendo, lançando jogos e tudo mais, a tendência é que elas contratem mais pessoas e essas oportunidades elas são geradas. E no internacional, a mesma questão que eu falei anteriormente sobre a valorização do dólar. Né? Enquanto for mais barato contratar gente daqui e ficar mais fácil de você fazer as coisas home office e tudo mais, isso vai ser uma tendência do mercado. E aí, dentro, né, aqui são alguns, a gente ainda tem muitas outras coisas que você pode fazer dentro da área de games. Então a gente tem a parte de arte visual, que é a arte 2D e 3D, aqui também eu também falo de animação, entra como a parte artística também, o áudio, programação, game design, comunicação e marketing, produção, que é a parte de gestão de projetos, que é a minha área, a gente tem administrativo, assim, a partir do momento que você tem uma equipe para desenvolver um jogo, todos os efeitos necessários para isso também são necessários. Se você for abrir uma empresa, você precisa de alguém para trabalhar o administrativo e financeiro da sua empresa. Ainda assim, você precisa do pessoal de marketing, você precisa de gerenciar pessoas, você precisa de todo o aparato para aquilo rodar enquanto uma empresa, e não só o desenvolvimento do jogo em si. Então, todas essas áreas, por isso que eu pergunto, né, para a galera de onde vocês vêm, porque tem espaço para todo mundo. A gente tem, aqui em Brasília, historiador que é game designer, a gente tem comunicação que trabalha com gestão de projetos, a gente tem gente de várias áreas completamente diferentes que estão trabalhando dentro da área de jogos e conseguem aplicar, né, trazem os seus conhecimentos para dentro do desenvolvimento. E em questão de formação, o que vocês precisam para atuar nessa área? Né? A gente tem cursos técnicos como esse do Gamifica, que vocês podem procurar e se interessar, em que vocês vão aprender toda a base técnica do que você precisa para atuar e desenvolver o próprio jogo. As faculdades, aqui em Brasília eu acho que a gente só está com uma faculdade que tem um curso de desenvolvimento de jogos, e ainda assim é um curso tecnológico, ele não é uma graduação, que é o do IESB, que é um curso de jogos digitais do IESB. Somente o IESB. Aqui em Brasília sim, mas existem cursos remotos em outras faculdades, a Fevale, se não me engano, tem, o Fora de Brasília tem bastante também. Mas não é nada de graça, né? Não. Infelizmente. E aí, a gente tem as ferramentas que são tudo que vocês usam já, imagino que vocês já vão ter contato por aqui, a Unity, a Unreal, que são as engines de desenvolvimento, a Zeprite e outras ferramentas de arte e animação, e que todas elas, algumas delas, né, têm acesso gratuito,
Você pode pegar lá e testar e aprender a desenvolver a sua área dentro daquilo. Mas também tem muitas coisas online no YouTube e tal, gratuitas para vocês aprenderem a dominar essas ferramentas. Certo. E os eventos, que também são importantes para a conexão com pessoas, para você conhecer pessoas que também desenvolvem, que vão te ajudar a desenvolver um produto, ou conhecer um estúdio que está procurando alguém que é justamente o seu perfil para trabalhar com eles. Né? A gente tem também, né, os cursos das plataformas online que eu falei também. A gente tem, para quem fala inglês, a gente tem o Game Makers Toolkit, que é um canal do YouTube, que eles são muito bons. Eles trazem muito conteúdo de como desenvolver jogos, eles fazem competição de Game Jam a cada ano, assim, então eles têm uma comunidade muito forte que se ajuda muito. E aqui no Brasil, especificamente aqui em Brasília, a gente tem o Crie Seus Jogos do Enes, não sei se vocês já ouviram falar, mas procurem no Instagram, Crie Seus Jogos. Ele também tem um curso, mas ele também libera muito conteúdo gratuito, assim, para ensinar a galera sobre coisas mais básicas. Beleza. E aí, dos eventos, né, que eu estava falando, a gente tem alguns tipos de eventos. Onde, né, o primeiro deles são as mostras de jogos. Eu trago aqui o exemplo da Mostra Game, que é o nosso xodó aqui de Brasília. É um dos primeiros eventos desse tipo no Brasil, que é basicamente onde o pessoal leva os jogos que estão desenvolvendo para apresentar para a própria comunidade. Então você tem ali, a galera traz uma mesa, um laptop, bota o jogo lá, a galera vai passando, vai testando o jogo, vai jogando, vai trocando ideia, vai dando feedback. E isso é muito importante. É assim que a nossa comunidade surgiu e é assim que a nossa indústria se sustenta até hoje, assim, enquanto nível de crescimento. É assim que a gente traz pessoas novas para dentro da indústria, é assim que a gente forma equipes novas. Então, uma mostra, né, você tem aí muito engajamento, você tem contato com a comunidade, você tem uma geração de qualidade dos jogos, porque você está recebendo feedback de pessoas que são mais experientes que você está conhecendo profissionais que também estão buscando desenvolver um jogo parecido com o seu, e tudo isso, né, gera um retorno para o nosso setor, para o nosso ecossistema como um todo. As Game Jams também, vocês conhecem o que é uma Game Jam? Competição, né? Fazer um jogo em um determinado prazo. Isso aí. Não necessariamente é uma competição, mas ultimamente tem sido muitas. A gente tem visto muitas Game Jams que são competições. Mas a proposta de uma Game Jam você tem um determinado tempo, geralmente é um final de semana, onde você vai desenvolver o jogo baseado em um tema. E aí a galera bota lá 48 horas para desenvolver o jogo. A gente tem algumas, né, que são... Na última Campus Party eu fui voluntária e eu também fiquei nesse setor da Game Jam. Ah, que massa. E aí, o que você viu lá de legal? O que você acompanhou do pessoal lá? A Campus Party é um dos melhores locais para ter esse tipo de emissão e desenvolver um projeto naquele período. Muito massa. Assim também, né? Eu também participei, né, dos 3 primeiros Campus Party, né? Assim como depois que eu me formei com fotografia, né? Passei lá, né? Eu passei primeiro ano lá para sacar a galera, segundo ano também só fotografando, fazendo um registro em vídeo, né? E nesse ano agora, né? De 2024, né? Claro, entrevistei vários cosplay, entrevistei as pessoas desenvolvedoras, né? Tal, enfim, né? Sabe? Não, pois Game Jam, cara, geralmente é o ponto de partida para todo mundo que está começando a desenvolver jogos. Sim. Porque é o jeito mais rápido de você adquirir um conhecimento muito grande, assim, porque é na marra, é na luta. Sim. Ajuda muito a galera a trabalhar junto, a trabalhar em equipe, ajuda muito o pessoal a se entender enquanto, tipo, a gente tem pouco tempo para desenvolver alguma coisa, então não dá para ser muito megalomania pro escopo do jogo. Então tudo isso você trabalha dentro dessas Game Jams. A gente trouxe alguns exemplos de Game Jams, assim. A Global Game Jam é a maior Game Jam do mundo. Então, ela não é uma competição, por exemplo, ela é só, tipo, a galera se junta no final de semana.
Agora não é mais um final de semana por conta dos horários, assim, mas enfim, você tem um tempo limitado para desenvolver um jogo e é isso. É praticar. É um espaço de prática, de tentativa e erro. De testar um escopo, de testar uma ideia que você teve, de trabalhar a sua criatividade dentro de uma temática diferente, coisas assim. Né? A gente tem a Game Jam Plus também, que é uma das... Ela é brasileira, né, enquanto entidade, mas ela também é mundial, então ela tem sedes no mundo inteiro, ela acontece no mundo inteiro. E a gente tem várias premiações de Brasília na Game Jam Plus, ela também é um espaço muito legal. A Campus Party, né, esse ano teve também, mas essa que eu trouxe a do ano passado, que foi a que eu participei da organização, que é a nossa Flipper Jam. Então, onde a gente brinca um pouco, é uma tradição já também da galera de Brasília, onde a gente tem uma parte do desenvolvimento do jogo, mas tem uma parte de construção de um fliperama onde esse jogo vai rodar. Então foi uma parada muito legal que a gente... Né, eu sou muito fã de fliperama. É muito da hora. É muito mesmo. A Mad Jam também, que é uma outra Game Jam de Brasília que acontece esse ano. Na verdade, tem que ir atrás dos meninos para ver quando ela vai acontecer, mas ela vem acontecendo também anualmente. E aí é isso. Game Jam é um ótimo lugar para você criar protótipos e testar ideias. Assim, né, sabe? O lance seguinte, né, que eu queria acrescentar, né, é não parar de estudar. Com certeza. É vivendo. Isso é imprescindível. Tá em casa assim, né? Porque é que assim, quando eu recomecei a estudar aqui em Brasília, né? Porque eu sou, claro, paraense. Vim pra cá em 2010, pra cá. Aí, puxa vida, né? Tem que voltar pra estudar. Eu tinha a 5ª série do primário, na época. 5ª série do primário. Depois disso aí, né? Quando terminei o ensino fundamental, ensino médio, né? Que é o atual 2º grau, fui pra faculdade, não parei. Mas tem que ser, você não pode E o segredo é esse, não parar. Tá certo. É isso aí, é isso mesmo. Eu esqueci de colocar um slide de finalização, mas enfim. Né? De apresentação, vou botar meus contatos aí, mas enfim, eu vou pedir pro Marquinhos passar para vocês depois, e-mail, contato, essas coisas se quiserem. Sim. Mas é isso, pessoal. Acho que é uma apresentação bem generalista sobre o que dá para fazer. A gente pode aprofundar muito aqui, mas eu acho que no espaço em que vocês estão, no momento em que vocês estão, não faz sentido eu trazer informações demais. São coisas que elas vão evoluindo junto com o conhecimento de vocês. Assim. E a gente está sempre aí aberto para trocar uma ideia, para conversar, para dar abertura para vocês. É uma iniciativa muito bacana, né? Sim. Essa iniciativa que está acontecendo no GameFi. Vocês têm uma oportunidade muito legal aqui. Única em Brasília, é a primeira que isso acontece. A gente não tinha outros cursos como esse, assim, desse nível de técnica de aprendizado, assim. Então, vocês estão em muito boas mãos, aproveitem muito esse espaço que vocês têm aqui, tá bom? Eu agradeço a oportunidade e a gente vai rolar uma rodinha aí. Eu acho que se vocês quiserem perguntar alguma coisa, acho que vale a pena, né? Fazer essa ideia. Aquele evento do slide anterior, ele já aconteceu esse ano? Não, a Mostra Bring, ela não rolou, porque assim, ela não acontece já tem um tempinho, desde a pandemia, desestabilizou todo o processo. Com certeza, porque né? a pandemia veio a criação da associação, então burocratizou o processo, assim. A gente está com um projeto do Fundo de Apoio à Cultura, né, do FAC, que é o edital da Secretaria de Cultura, onde a gente vai realizar duas mostras de filme, uma agora em outubro e outra no início do ano que vem, e um festival, que é para premiar os jogos de Brasília e tudo mais, uma coisa bem legal. Mas, a princípio, ela não está rolando, primeiro porque ela era uma parada muito voluntária. Era a galera que se organizava, que fazia e tudo mais, quando surgiu a associação de uma forma mais formalizada e
burocratizou porque a gente não conseguiu voltar, né, efetivamente com ela. Só dentro de outros eventos. Então, na BGF, a gente tem a mostra de jogos da BGF, ela é organizada pela galera de Brasília. Os jogos são os jogos de Brasília que estão lá, no Nova Summit. Alguns eventos que acontecem aqui em Brasília, os jogos são organizados pela... A gente chama de mostra Brinde, assim, que é a mesma galera que está organizando. Mais alguém? Tem um canal assim nas redes, Instagram, Facebook, que é focado nessas questões de notícias do mundo de dev aqui de Brasília, local, região? De Brasília especificamente não. A gente não tem ninguém que atue com isso. Assim. A gente, mais próximo que tem é a associação que eventualmente conta o que está acontecendo no Instagram, assim, então reuniões que a galera faz com as secretarias, oportunidades, programas, coisas assim, são lançados lá. Se vocês quiserem pegar aí, é a Associação Brinde no Instagram, vocês encontram o Instagram da galera. Primeiro aqui, depois aqui. Tá. Qual você diria que foi a maior dificuldade assim, para começar assim? Qual seria a maior dificuldade no começo de criação de jogos? A maior dificuldade? No começo da criação? Sim. Sim. Cara, eu acho, dentro do que eu conheço de produção das equipes e tudo mais, a maior dificuldade da galera é manter um escopo clean, assim, entender que a capacidade que você tem, a sua capacidade técnica e de tempo e de trabalho para desenvolver alguma coisa. E a gente tem muito problema nos estudos da galera que está começando com, eu estava até falando com o Mike mais cedo, assim, a maior dificuldade da galera é criar coisas muito megalomaníacas, assim, criar jogos que são muito grandes, de uma complexidade muito grande, onde você não tem a capacidade técnica mesmo, né? Não é só uma questão de maturidade, nem nada, é capacidade técnica de desenvolver aquilo. Quando você vai pôr aquilo na ponta do lápis, planejar e tudo mais, o que você pensou está muito fora da sua capacidade. Então, manter um escopo pequeno, dentro dos seus limites, ou então um limite que você consiga alcançar estudando, né, dentro de um ritmo legal e tal, é o mais importante. Então, o principal gargalo o calcanhar de Aquiles de qualquer ideia é escopo de projeto. Professor, praticamente tem que ter uma base limitada de personagens para jogar em cada um desse papel ou não precisa?